Bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã maravilhosa, nós daremos prosseguimento à nossa série de estudos bíblicos e eu cumprimento cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus, desejando que vocês tenham tido uma semana abençoada, reflexiva, tenham pensado no tema de domingo passado e estejam de coração aberto para receber a lição de hoje. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe em cada momento deste estudo. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua presença constante nas nossas vidas. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é misericordioso, amoroso, por isso nos mantém de pé e supre todas as nossas necessidades. E nesta manhã, nós clamamos que o Senhor esteja no comando deste estudo. De tal maneira, ó Pai, que Teu Santo Espírito leve a mensagem ao encontro das necessidades de cada um. Que o Senhor possa nos nutrir nesta manhã com a palavra do Senhor, nos enriquecer espiritualmente, para que possamos ser melhores cristãos, melhores testemunhas do Teu amor para conosco. Nós te pedimos essas coisas no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós tivemos na semana passada a primeira lição da nossa série Nós e a Ética Cristã. O tema daquela lição foi Doutrina Bíblica e Ética Cristã. Hoje nosso tema será Princípios Bíblicos de Ética Cristã. E o autor desta lição é o mesmo da semana passada, o pastor João Arantes Costa. Eu desejo sinceramente que você esteja descansado, com o coração aberto, a terra do seu coração afofada para receber esta semente e que ela possa produzir muito fruto aí na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam. O nosso texto básico estará em Filipenses 4, de 1 a 9, e o nosso versículo-chave em Filipenses 4, 8, que nós vamos ler um pouquinho à frente. Então eu te convido para que esteja com a gente, juntos, realmente, de corpo e alma, para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Curte esse vídeo, compartilhe com aquelas outras pessoas que não estão vendo ainda, estimule-as a seguir os nossos estudos bíblicos. Eu tenho certeza que Deus vai levar uma mensagem abençoada ao coração de cada um. Amém. Queridos e queridas, como eu disse na nossa primeira lição, é um tema vasto, muito profundo, muito estudado por pessoas muito capacitadas, e nós vamos ousar ministrar esse tema com a ajuda do Espírito Santo, mas de uma maneira leve, descomplicada, de tal forma que todos possam ter acesso a esses conceitos. Pelo menos é isso que eu tenho posto no meu coração diante do Senhor. Na primeira lição desta série, nós procuramos fixar um paralelo entre a ética cristã e a doutrina cristã. E nós esperamos que tenha ficado bem claro que uma não pode subsistir sem a outra. Não podemos ter doutrina sem ética, nem ética sem doutrina. Os conceitos estão lá. Se você não viu o nosso primeiro estudo, eu te sugiro a voltar lá no nosso canal de YouTube e localizar a lição número 1. Paulo, no texto básico desta lição, que nós vamos ler logo à frente, tenta mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa. É a lei da vida, que se um homem se fixar
em pensar em algo com frequência, chegará o momento em que não desejará outra coisa. Muito interessante, né, essa abordagem. Por isso é importante que o cristão pense em coisas dignas. Aos Colossenses, Paulo escreveu o seguinte, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sempre o apóstolo puxando, né, o nosso pensamento, a nossa reflexão para coisas lá do alto, para as coisas do céu, para coisas divinas. A esta altura, nós precisamos fazer uma distinção entre costumes e princípios para que nós possamos dar continuidade na nossa lição. Que vem a ser costumes? Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Então, os costumes são práticas, comportamentos e hábitos que são compartilhados por um grupo de pessoas em uma determinada sociedade. Os costumes podem variar de acordo com a região, país ou grupo social. São importantes para a manutenção da coesão social e para a preservação da identidade cultural de um povo. Por exemplo, uma coisa bem simples. O meu avô tem o costume de tomar um chá antes de se deitar. Exemplos de usos e costumes são formas de saudação, modos de vestir, maneiras de se comportar em público, entre outros. E eu elenquei alguns aqui, até engraçados, né? Muitos hábitos e costumes que nós temos aqui no Brasil e que podem parecer até estranhos para estrangeiros, mas normais para nós brasileiros. Por exemplo, tomar um ou mais banho todos os dias. Essa é uma herança nossa, né? Da nossa cultura indígena e pela grande abundância de água que temos em nosso país, né? Tomar um ou mais banhos todos os dias. Isso é um costume que o estrangeiro, devido a viver em terras frias, etc., não tem. E ele acha bizarro até, né? O brasileiro tomar mais de um banho por dia ou mesmo um banho todo dia. Outro costume que nós temos aqui também, que meio que assombra o estrangeiro, principalmente o italiano, é comer pizza com garfo e faca. Lá a pizza é comida com as mãos e aqui nós temos esse hábito, fora aquele detalhe de colocar ketchup na pizza, né? Outro costume que a gente tem aqui também que chama atenção do de fora e que para nós é completamente natural é jogar o papel higiênico no cesto de lixo. Outro, comer abacate com açúcar. Normalmente em outros países o abacate é usado para as receitas salgadas. Nós não só comemos o abacate com açúcar, quanto a gente faz vitamina, receitas doces, tipo sorvete, etc. Chamar as pessoas pelo primeiro nome. Na maioria dos países as pessoas são chamadas pelo seu sobrenome, porque o primeiro nome é concedido apenas às pessoas mais íntimas que o digam. Aqui nós chamamos todas as pessoas pelo primeiro nome, praticamente. Outro costume que temos, abraçar e beijar para se despedir. O povo brasileiro é muito caloroso. E nós que temos contato com outras culturas, frequentemente vemos a cara de espanto deles da nossa liberdade de chegar e dar um abraço, beijar dos dois lados, beijar de um lado, para cumprimentar as pessoas tanto na chegada quanto na saída. Então, isso são costumes, evidentemente que os exemplos aqui são bem leves, né? Não entra uma questão assim de ética, mas são costumes muito interessantes, curiosos, mas nós podemos citar inúmeros outros. Já o costumes de outros povos e culturas também são estranhos às vezes para nós, como por exemplo em países árabes, a mão esquerda é considerada impura, ela é usada apenas para higiene pessoal, por isso grande parte da população tem o hábito de comer com a mão direita. Na China, por exemplo, não se assuste, se você for fazer alguma refeição ao lado de um chinês, eles são extremamente barulhentos, arrotam a mesa. Mas isso não é falta de educação para eles, aliás, é uma forma de demonstrar que a comida estava boa. Muito estranho, né? Na Austrália, os australianos costumam andar descalços.
Então, se você estiver na Austrália, não se espante se encontrar uma pessoa sem sapato no shopping ou nas ruas. É o costume deles. Então, costumes são práticas e tradições que se estabelecem ao longo do tempo e são transmitidas de geração em geração. Agora, o que vem a ser as tradições? As tradições são a transmissão dos costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade. A palavra tradição tem origem no termo em latim traditio, que significa entregar ou passar adiante. Embora seja comumente assumido que as tradições têm uma história antiga, muitas tradições foram inventadas de propósito, seja um propósito político ou cultural, em curtos períodos de tempo. Lembra dos fariseus? Lá em Mateus 15:2, os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição, o costume dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Então, lavar as mãos antes de comer é um costume de higiene pessoal que eles tinham na época. E os discípulos, ao não procederem assim, meio que estavam afrontando a tradição dos anciãos. Muito bem, então nós vimos aqui a diferença entre costumes e tradição. E existem os princípios. Princípios é diferente de costumes e tradição. Princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Segundo Elvia Alvim Freitas Brito, a palavra princípio significa a origem, a causa, um rudimento, uma verdade absoluta. Um princípio é algo que não muda, difere-se de uma opinião, de uma boa ideia, não é relativo, não está preso a um contexto histórico, a uma época específica ou a um costume. A Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, verdades absolutas, que não se prendem ao contexto histórico, à época em que foram escritas. São princípios, verdades eternas. Um princípio é atemporal. O coração de Deus deseja que esquadrinhemos a sua palavra e nela encontremos suas verdades eternas, pois os princípios da palavra de Deus nos trazem a revelação de quem é o próprio Deus. Então, queridos, costumes podem mudar, a tradição pode mudar, tudo pode ser local ou daquela época ou de agora, mas princípios não. Princípios são eternos, inalteráveis e inegociáveis. Servem para qualquer época, qualquer cultura, qualquer povo, e qualquer lugar. Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio que o princípio da salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 4:12, quando eles foram presos e foram questionados por que eles continuavam pregando e fazendo coisas em nome de Jesus, eles responderam: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é um princípio imutável. Na ética há costumes e há princípios. Como já vimos, os costumes podem variar de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios não. Vejamos então como Paulo trata desse assunto de princípios. E nós vamos então ler o nosso texto básico, que está em Filipenses 4, de 1 a 9, e depois em Filipenses 4:8, que é o nosso texto-chave. Ele estabelece esses princípios. Vamos ler então Filipenses 4, de 1 a 9. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação
conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós vamos então ressaltar o nosso versículo básico, do qual nós vamos retirar os princípios mencionados pelo apóstolo Paulo, que é o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Queridos, então, o primeiro princípio, nós vamos ver aqui logo no início do versículo-chave. Tudo que é verdadeiro. O primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. No mundo há muitas coisas ilusórias e enganosas. Prometem o que jamais podem realizar. Nós estamos em pleno período de campanhas políticas e nós vemos aquele filme repetido de promessas, promessas e promessas que nós sabemos que muitas delas não vão se realizar. Muitas delas serão uma propaganda enganosa daquele candidato. Mas não é só isso, nós podemos ver em todos os setores da sociedade uma época de grandes enganações. O período considerado o período das fake news, né? Das notícias falsas, das propagandas enganosas. E, segundo o apóstolo Paulo, esse princípio da verdade ele exorta os efésios, dizendo, lá em Filipenses 4,15, um texto que nós não lemos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por faltar com a verdade, nós vamos ter um exemplo que está lá em Atos 5, de 1 a 11. Um casal se deu muito mal por faltar com a verdade, que foi o caso de Ananias e Safira. Esse texto está lá no livro de Atos e eu gostaria de compartilhar com vocês. Atos 5, de 1 a 11 diz assim: um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos. Houve um momento em que eles estavam considerando a possibilidade de todos contribuírem para que todos tivessem suas necessidades satisfeitas de igual forma. E esse casal, muito bem intencionado, vende um terreno, só que eles entregam aos apóstolos apenas uma parte do dinheiro. Até aí não temos problema. O Ananias fez isso e a Safira também sabia disso. Mas Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. E o interessante, né, é que o apóstolo não está cobrando o total da venda, está cobrando porque ele não foi verdadeiro ao dizer: olha, eu vendi por tanto e vou doar tal parte, né, para a nossa comunidade. Mas não, ele quis se passar como uma pessoa extremamente generosa, exemplar, né? Não sei qual foi a intenção de fato do coração de Ananias, mas Pedro ficou muito bravo porque o Espírito de Deus revelou para ele que ali não estava tendo verdade. E assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Olha, que coisa radical. E todos que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram.
A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga aqui, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Ela disse: foi. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Claro que aqui houve uma punição exemplar da parte de Deus, porque, vamos nos lembrar, nós estamos no início da formação da igreja, chamada igreja primitiva, e as pessoas tinham que sentir que Deus leva muito a sério os seus propósitos, os seus planos, né? E ali está um começo em que se desse oportunidade, né, para que a mentira fizesse parte do dia a dia deles. Isso não ia fazer com que a igreja se estabelecesse de fato como ela fez até os dias de hoje. Então, queridos, a verdade tem que prevalecer, é um princípio bíblico, tanto é que o próprio Jesus se declara: eu sou a verdade, é a verdade personificada. Muito bem, o segundo princípio que nós vemos neste versículo de Filipenses 4:8, ele diz assim: tudo que é respeitável. A versão da Bíblia de Almeida, antiga, usa a expressão tudo que é honesto, como sinônimo de respeitável. A Bíblia de Jerusalém usa tudo que é nobre. Então, respeitável, honesto, nobre se confundem no texto original. Quando isso se aplica ao homem, descreve alguém que vive como se todo esse mundo fosse templo de Deus. Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo de Deus. Não há diferença de como você é lá dentro da igreja e cá fora no mundo. No mundo, há coisas triviais, baratas, atrativas e superficiais. O cristão deve fixar a sua mente nas coisas que são profundas, sérias, dignas, nobres, respeitáveis. É muito, muito, muito rico esse conceito, né, do respeitável. E aqui vai falar também da reputação. Uma reputação é construída ao longo do tempo à medida que outros avaliam nossas escolhas de vida e determinam quem nós somos com base em como nos comportamos. As pessoas vão nos julgando. Embora não gostemos da ideia de sermos julgados, ninguém gosta, né? O fato é que estamos sempre julgando uns aos outros como forma de determinar quem é confiável ou não, respeitável ou não, honesto ou não. As reputações são construídas com base no julgamento dos outros. Se precisarmos de um vizinho para tomar conta da nossa casa enquanto estivermos viajando, provavelmente nós vamos escolher um vizinho de boa reputação. Não vamos perguntar ao garoto da rua que está sempre com problemas com a lei. Ele não tem uma boa reputação. Mas se outro vizinho foi honesto e amigável e não nos deu motivo para duvidar do seu caráter, colocaremos algo de valor sob seus cuidados, porque a sua reputação nos dá confiança de que podemos confiar nele. Ele é respeitável, ele é honesto. Olha o peso e o valor desse princípio. O terceiro princípio é tudo que é justo. E essa palavra dá margem para nós conversarmos por muitas lições. Por isso é difícil que ela caiba aqui em tão pouco tempo. O termo grego dikaios define o homem justo. O homem justo é o que dá a Deus e aos homens o que é devido. Em outras palavras, dikaios é a palavra de dever assumido e realizado. Isso é justiça. Há quem coloca o pensamento nos prazeres do mundo, esquecendo-se totalmente dos seus deveres para com Deus e para com a sociedade. É aquele que só pensa em si mesmo. E de acordo com a Bíblia, ser justo é uma qualidade de quem acredita e confia
em Deus. Por isso que o salvo, né, a pessoa salva em Jesus Cristo, o cristão verdadeiro, na Bíblia ele é chamado de justo, né, porque ele preocupa-se em agradar a Deus e está implícito, né, a justiça que ele faz ao próximo. Nós estudamos o livro do profeta Abacuque, um profeta menor, né, e ali no capítulo 2, 6 a 20, o profeta fala das características de alguém que não é justo, pelo contrário, alguém que quebra o princípio da justiça, e ele faz isso através de 5 ais. Primeiro, ai daquele que acumula o que não é seu. Isso é uma quebra da justiça. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Olha que profundidade. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Aqui numa referência, né, aos ídolos, a confiança em deuses falsos. E você pode ler lá Abacuque 2, de 6 a 20, que você vai encontrar estas e muitos outros conceitos do que é ser justo. O quarto princípio, tudo que é puro. Como é difícil definir essa palavra também, né? A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. No ritual do Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Quando Deus, por exemplo, ordenou a Páscoa lá para o povo hebreu, ele disse: o cordeiro será sem defeito, em algumas versões sem mancha, macho de 1 ano, está em Êxodo 12, 5. Por exemplo, quando estabelece em 1 Timóteo 3 o perfil de um líder espiritual, o Paulo também começa dizendo: é necessário, portanto, que o bispo, o líder, seja irrepreensível. Esse é um princípio que não pode ser alterado no que costumamos chamar de a ética do obreiro. Basta ler com atenção o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor, que é limpo de mãos e puro de coração. Ah, irmãos, como a gente sofre para ter exemplos desse conceito, deste princípio. E nós vamos ver que há um exemplo na Bíblia de um homem puro que vai trazer muita polêmica quando eu terminar de citá-lo. O exemplo bíblico de uma pessoa pura é Davi. Davi, que foi adúltero, que foi um assassino, mas que confessou seus erros e buscou o perdão de Deus. Em Salmo 51, ali tem a angústia do coração de Davi ao pedir perdão a Deus por tudo aquilo que manchou a sua reputação, manchou a sua biografia. E Davi roga a Deus para que ele crie em seu coração um coração puro e renove em seu espírito um espírito reto, inabalável, sem manchas. E glória a Deus que nós temos um Deus que pode fazer de nossas biografias impuras, sujas, manchadas, novamente uma vida purificada. Eu achei este exemplo maravilhoso, porque realmente Davi, na Bíblia, é citado como um homem segundo o coração de Deus. Não que Davi não errasse, ele era humano como nós todos. Davi tinha inúmeras atribuições como monarca, como líder daquela nação de Israel, e é considerado, né, o maior líder que Israel já teve. E a Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que ele é um homem segundo o coração de Deus. Não significa, como eu disse, que não tem errado, e errado feio, e errado muito sujamente, se é que a gente pode usar esse advérbio, mas Deus limpou a vida de Davi. Deus perdoou o seu pecado, ainda que ele tivesse que pagar algumas consequências do que ele fez, né? E se você não conhece a história, vai lá no livro de Reis, que você vai ficar conhecendo a história de Davi, que é muito registrada em filmes, em novelas, em livros.
Provavelmente não há ninguém que não conheça a história de Davi e o grande resvalo que ele deu na sua vida pessoal. Mas Deus o levanta, Deus o limpa, Deus o torna novamente puro. E ele pede mesmo isso em forma de oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Que exemplo maravilhoso! O quinto princípio vem na expressão tudo que é amável. Parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. O termo amável ou agradável, ele sugere tudo o que suscita amor. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança, a mágoa, o ódio. Em vez de atraírem para si o amor, eles atraem a amargura, o ressentimento, a depressão advinda desses pensamentos negativos. E aí, o escritor da carta aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso está em Hebreus 12, 14 a 15. Nós não somente nos prejudicamos com esse tipo de pensamentos negativos, maldosos, destrutivos, rancorosos, mas contaminamos outros. Então, os crentes da igreja primitiva eram, sem dúvida alguma, agradáveis. Tanto é que lá em Atos 2,47, Lucas registra que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, as pessoas admiravam aquelas pessoas, elas eram amáveis. E eu fui buscar um exemplo de uma pessoa amável que provavelmente você vai concordar comigo. Esse homem se chama Barnabé. O ministério de Barnabé ficou mais notório quando chegou a Jerusalém a informação de que na Antioquia da Síria os cristãos helenistas que haviam se refugiado ali devido à perseguição que se iniciou na Judéia após a morte de Estevão, estavam promovendo uma grande evangelização. Olha como é que Deus usa, né? Uma coisa tão triste, tão difícil que foi a morte de Estevão por apedrejamento, e muitos fugiram ali da Judéia, né? Fugindo dessa perseguição, e foram para Antioquia da Síria, um outro país, né? E ali eles começaram um grande movimento de evangelização. Então Barnabé foi enviado para lá com o intuito de verificar a situação e agir conforme achasse mais apropriado. Ao chegar ali, o Barnabé ficou maravilhado por ver muitos gentios pagãos se convertendo ao evangelho pela graça de Deus. Logo, ele foi de grande valia para que aquela evangelização ganhasse ainda mais força. Barnabé, segundo Colossenses 4,10, era primo de João Marcos de Jerusalém. E em Atos 11, 23 e 24 diz assim: este, o Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Para mim, um grande exemplo de uma pessoa amorosa e amável é o senhor Barnabé. Ele chegou, ele se alegrou com o que viu, ele não sentiu enciumado porque as coisas estavam progredindo ali. Pelo contrário, ele se admirou, ele contribuiu, ele foi amoroso, ele foi amável com os irmãos ali, de tal forma que a obra cresceu ainda mais. E nós vamos ver o sexto princípio. O sexto princípio é tudo que é de boa fama. Também pode ser tudo que é de boa reputação, como nós falamos lá em cima no respeitável. Podemos clarear este princípio com a palavra de Deus em 1 Timóteo 3,7. Ele diz: é necessário que o bispo, que o líder, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha, né? E no laço do diabo. Abraão era um sujeito de boa fama. Ele era respeitado entre os povos pagãos por causa da sua postura como amigo de Deus. O cristão, nos lábios do próprio Cristo, é luz do mundo e sal da terra.
Será que a nossa fama na comunidade em que vivemos, dentro e fora da igreja, é boa ou é má? Será que os nossos parentes e amigos podem dizer de nós o que a sunamita disse de Eliseu ao seu esposo? Em 2 Reis 4:9 ela diz: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha que reputação, que boa fama é essa, né? Então, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, vocês vão ver ali que a narrativa, o registro, né, da história de Eliseu passando por Sunem. Certo dia Eliseu foi a Sunem, uma cidade, né, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Ficou aquela casa gostosa. Quando Eliseu estava de viagem, parava ali para tomar um cafezinho ou almoçar com aquela mulher. De um modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Olha, ela se encheu tanto de consideração e amor por esse profeta. Ele tinha uma tão excelente boa fama, né? Uma tão excelente reputação, que construíram uma suíte para o Eliseu ficar, com tudo organizadinho, de tal forma que Eliseu não precisava ficar vagando em busca de um abrigo. Ele teria sempre na casa daquele casal um local adequado para ele ficar. Eliseu foi o sucessor do grande profeta Elias, um homem santo em seu proceder conforme a Bíblia. Ele teve um ministério que durou mais de 50 anos. Eliseu gozava de boa fama e de uma excelente reputação entre o povo. Por isso, se referia a ele como um santo homem de Deus. Então, um dos princípios aqui, nós devemos ter boa fama, uma boa reputação. Olha que coisa mais maravilhosa esses princípios mencionados, né, pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Filipenses. Examinamos até aqui, então, 6 princípios de ética cristã. Agora, Paulo termina a sua doutrinação destacando a excelência do comportamento cristão. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esses princípios se integram no cômputo dos verdadeiros valores da vida. Pensar nessas coisas significa tomá-las na devida conta, dar a elas o verdadeiro valor, isto é, levar a vida a sério. Se esses princípios são dignos, então tornemo-los parte de nossa vida. Queridos, são coisas que não vão mudar com a cultura, não vão mudar com o tempo. Sempre serão princípios, sempre serão dignos, sempre serão corretos em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer momento, em qualquer povo. Então nós encerramos essa lição sugerindo a leitura do Tito 2:12. Eu vou ler aqui para você, você pode anotar e ler depois com calma. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Eis a excelência da vida cristã. Vida sensata, justa e piedosa. Irmãos, que coisa maravilhosa essa lição de hoje. A cada vez que nós estudarmos um pouco, nós vamos ver que nós seremos enriquecidos com pensamentos que vão nos impulsionar a pensarmos nas coisas lá do alto. Por isso vou deixar algumas perguntas como reflexão para você durante esta semana, para você e para mim. Com base naquilo que nós estudamos, nós vamos refletir sobre costumes e princípios. Quais são os meus valores? Como eu tenho andado? O que eu tenho dado valor? Como eu tenho procedido? Segundo, dentro e fora da igreja, tudo é a mesma coisa? Você é a mesma pessoa que as pessoas veem lá na igreja? Se te virem na rua, se te virem no supermercado, se te virem em casa, é a mesma coisa? E terceira, estou vivendo a vida cristã de modo excelente? Isso tudo tem a ver com o nosso comportamento cristão. Nós não podemos deixar
e o ser humano é muito rebelde quanto a isso, que outros ditem o nosso comportamento. Mas se nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E aí estão 6 princípios que você pode anotar, pregar aí no espelho do seu banheiro, na porta da sua geladeira, e sempre estar rememorando aquilo que Deus está te ensinando neste domingo, nesta manhã. Eu oro ao Senhor para que você seja fiel, para que eu e você estejamos a cada dia da nossa vida revendo os nossos conceitos, analisando o nosso comportamento, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados, porque Ele é poderoso para nos limpar, nos purificar de toda injustiça. E que Deus te dê uma semana abençoada. Não esqueça de curtir, dar um like aí no vídeo, compartilhar, e domingo que vem estaremos na continuidade desses estudos, se Deus permitir. Uma boa semana para você.